Dia 25 de setembro foi o Dia Mundial das Ataxias. Essa palavra, ataxia, serve para caracterizar um grupo de sintomas de uma doença. A principal característica é a perda de coordenação dos movimentos voluntários, sintoma que faz parte do quadro clínico de diversas desordens neurológicas. Um dos casos que mais chamou a atenção recentemente foi do ator Guilherme Caran, falecido em 2016. Em Porto Alegre, a Associação dos Amigos, Parentes e Portadores de Ataxia Dominante congrega portadores da doença há pelo menos 15 anos. Eu vou conversar agora com o presidente da associação, Júlio César Soares da Silva. Júlio, boa tarde. Antes de tudo, fala um pouco mais sobre as ataxias, porque certamente ainda é um tema sobre o qual se tem muito desconhecimento, né? Boa tarde, Daniel. Antes de responder a sua pergunta, que é muito importante, com relação ao desconhecimento da doença, eu gostaria de fazer aqui de coração um agradecimento especial à TV Cachoeira pelo espaço concedido à Associação de Ataxia, a APAD, por esse momento importante, porque dia 25 de setembro é o Dia Mundial da Ataxia. E como tu bem colocaste no teu questionamento, é uma doença desconhecida, realmente porque ela faz parte das doenças raras e poucos médicos conhecem essa doença. Então, por isso é muito importante, porque uma das funções da nossa associação é justamente divulgar a ataxia para que ela seja mais conhecida e para que haja a cura, porque ela é uma doença atualmente que não tem cura, não tem remédio. É uma doença neurológica que começa no cerebelo, degenerativa, porque aos pouquinhos ela vai progredindo, e ela é hereditária. Muito poucos casos são adquiridos, mas a grande maioria é hereditário. Recentemente, agora em 2016, nós tivemos um caso, um exemplo de um famoso que tinha ataxia, que era o Guilherme Caran, que veio a falecer dessa doença. Pouca gente sabe, porque ele procurou se reservar no momento que surgiram os sintomas dessa doença. Ok, vamos falar então um pouco também sobre os sintomas. Quais são os principais sintomas das ataxias e como é feito o diagnóstico? Bom, os principais sintomas, Daniel, com relação a essa doença é a falta de equilíbrio, a falta de coordenação motora fina, né? A falta de equilíbrio, a voz vai ficando embargada, a visão vai ficando dupla, com diplopia, e a voz embargada. Então, esses são os principais sintomas da ataxia. Lógico que tem várias outras questões, como cãibras, dores, enfim, mas esses são os principais sintomas da ataxia. O diagnóstico dessa doença normalmente é dado por um neurologista, que é o profissional competente para atuar nesta questão. Mas, a princípio, os sintomas, no momento que a pessoa começa a aparecer os sintomas e é diagnosticado pelo médico, é justamente pela falta de equilíbrio, a voz embargada, problemas na coordenação motora, na visão, e é diagnosticado. Agora, quem não tem os sintomas e quer saber se tem a doença, ele pode fazer um exame chamado preditivo, que é um exame de sangue, um exame de DNA, mas para isso tem que passar pelo hospital de clínicas, por algumas entrevistas psicológicas, se a pessoa não tem o sintoma, no caso, né? É feito então a coleta de exame de sangue e um exame de DNA para ver se ele tem ou não o cromossoma doente, no caso, porque o portador de ataxia tem um cromossomo que é maior ou menor do que o normal. Então, através do exame preditivo é uma das maneiras como acaba diagnosticando a doença. E essa doença ela é predominante em descendentes de portugueses, né? Enquanto a média mundial é de um caso para cada 100 mil habitantes, dentre os descendentes o número aumenta para 1 a cada 4 mil. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre, inclusive, é referência mundial neste tema. Como é que é o tratamento das ataxias hoje? Eu gostaria de comentar que essa doença se originou em Portugal, na verdade. Os dois primeiros casos foram diagnosticados em Portugal em 1997. Então, portanto, além dela ser rara, ela é uma doença nova.
e por isso a gente não conseguiu ainda obter um remédio, pelo menos que estacione a doença. Se não tem cura, pelo menos que estacione. É isso que os pesquisadores estão em busca incansavelmente no mundo todo, porque embora tenha se originado em Portugal, ela tem pessoas espalhadas pelo mundo inteiro, pela Ásia, pela Europa, Estados Unidos, enfim. Por quê? Porque vários portadores que eram de Portugal acabaram migrando para outro país. E aqui no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, existe uma incidência muito grande de portadores, Rio de Janeiro, também Nordeste, toda a orla, porque justamente nós somos aqui colonizados por portugueses e devido ao mar facilitou o acesso a eles. Então, por isso que nós temos muitos portadores aqui na história, aqui no Rio Grande do Sul e também em Paraná e Santa Catarina. Com relação ao tratamento, infelizmente não existe, como eu falei, medicação. Existem alternativas, existe psicólogo, terapia ocupacional, fisioterapia, enfim, vários profissionais que ajudam a amenizar o sofrimento. Vamos falar agora também sobre o trabalho da associação, não é? Qual é o trabalho da Associação dos Amigos, Parentes e Portadores de Ataxia Dominante? A PAD tem como função, como missão, justamente criar alternativas, criar situações para os associados. Porque, evidentemente, nós não temos pretensão de entrar na área médica, porque isso aí pertence aos médicos. Então, não cabe a nós, cabe à associação dar assistência aos associados. E é isso que a gente tem feito. Nós fizemos convênios com alguns médicos, por exemplo, com a médica oftalmologista, que entende bastante sobre neurologia, diplopia, e aí criamos um convênio com um valor bem menor do que o normal que ela cobra por uma consulta. Então nós começamos a agregar valor aos associados através desse tipo de ação. Criamos também um convênio com advogado, que responde a respeito da questão de aposentadoria por invalidez, né? Ou isenção de imposto de renda ou assuntos dessa natureza, que evidentemente favorecem ao associado que é portador de ataxia. Então a gente tem feito vários convênios, agora vamos fazer com psicólogos, com fisioterapeutas, objetivando trazer benefício direto ao nosso associado. Atualmente a gente fez uma campanha muito bonita chamada Amor que Movimenta. Ok. Júlio, hoje a pessoa com deficiência tem vários direitos garantidos, não é? Há alguma legislação específica para as ataxias? Com relação a direito, se tem algum direito garantido, na verdade não tem um direito garantido por ser portador de ataxia. Na verdade, tem vários direitos que portadores de deficiência têm. Por exemplo, isenção de imposto de renda, aposentadoria por invalidez e outros. Para estacionar em vaga de cadeirante, enfim, várias. E você pode, através do site www.aappad.com.br, ver vários benefícios de lei, né, que os associados podem se beneficiarem, tá bom? Então, na verdade, também tem o CID-10. O que é o CID? É o Cadastro Internacional de Doenças. Então, é o CID-10 que refere-se à ataxia. Mas não tem nenhuma lei específica para a ataxia, tá bom? Júlio, obrigado. Conversamos aqui na Novo Tempo com Júlio César Soares da Silva. Ele é presidente da Associação dos Amigos, Parentes e Portadores de Ataxia Dominante.